Brasil, fevereiro de 2001. Pax Christi, professor Orlando Fedeli. Perdoe a minha insistência em relação a esse assunto, mas discordo de algumas coisas sobre o que o senhor fala sobre a parapsicologia. O senhor se equivoca ao falar que essa ciência procura explicar os milagres, as possessões, os êxtase e tantos outros fatos como puramente naturais. Os milagres são chamados pela parapsicologia de supranormais, isto é, acima do normal, além do natural, pois o que é normal corresponde à aceitação de todos, ou facilmente encontrado em tudo. Sendo considerado desta forma, os milagres não podem ser meramente naturais, porque nem todos o aceitam e não é encontrado com facilidade. Muito menos podem ser reproduzidos pelos homens, somente produzidos por Deus. Sendo assim, tornam-se inexplicáveis em uma noção natural. Quanto às possessões, pelo fato da parapsicologia ser uma ciência, deve se basear em fatos, e os fatos que hoje em dia são obtidos por ela são que essas possessões que são analisadas não passam de meros casos de histerias, e através de análises analógicas constatou-se que as possessões da Bíblia também não passaram de histerias. A parapsicologia cita como natural algumas das curas de Cristo, porque sabe-se hoje que 96% das doenças são de fundo psicológico e não é preciso ser Deus para curá-las. Existem fatos que comprovam isso. Por exemplo, nas reuniões da renovação carismática, nos cultos protestantes, entre outros, pessoas chegam com dores no corpo, em pontos onde acontece acúmulo de tensão, como no pescoço, na cabeça, membros, etc. E com o êxtase e as sugestões dadas pelos ministros, acabam relaxando. Esse que eu citei é um exemplo simples, mas possuem doenças chamadas de psicossomáticas, que são as oriundas de traumas que as pessoas tiveram e foram se acumulando em seus inconscientes e afloraram em forma de patologia, que através de sugestões e trabalhos desenvolvidos e voltados para o melhoramento da pessoa, acabam por exterminar a doença. Contudo, não são tidas por mentiras as verdadeiras curas e milagres de Cristo, pois é impossível a um homem curar um leproso, um aidético, um canceroso, com poderes paranormais ou extranormais. Somente Deus, através de seu poder, pode fazê-lo. Para finalizar, a parapsicologia não chama a Igreja de mentirosa, pois confirma o que a Dominus Iesus diz, que só há salvação na Igreja Católica, além de provar que só existem milagres em ambientes divinos, isto é, católicos. Nossa Igreja equivocou-se ao afirmar que as possessões eram realmente verdadeiras, não por maldade, mas por desconhecimento científico do assunto. Mas com a luz do Espírito Santo, o nosso Santíssimo Papa, João Paulo II, em sua encíclica Fides et Ratio, fala que a fé católica é confirmada pelos milagres de Deus e pela ciência dos homens. E a ciência hoje diz que possessões não existem, coisa que na época em que a Bíblia foi escrita não se sabia disso. Grato novamente pela sua atenção, agradeço a Nosso Senhor por mais essa oportunidade. Salve Maria! Graças e louvores sejam dados a todo momento ao nosso Salvador. Pax Christi, guerreiro do Senhor. Prezado Salve Maria, sua carta confirma o que a pseudociência chamada parapsicologia produz nas mentes, destruindo a fé, pois você, embora pretenda o contrário, diz com todas as letras. A parapsicologia cita como natural algumas das curas de Cristo, porque sabe-se hoje que 96% das doenças são de fundo psicológico e não é preciso ser Deus para curá-las. Mas a Igreja sempre ensinou o contrário. Todos os milagres de Cristo foram verdadeiros milagres e a Igreja condena quem nega isso. E para confirmar que a parapsicologia destrói a fé em Cristo e na Sagrada Escritura, cito essas outras palavras suas,
nesta mesma carta. Nossa igreja equivocou-se ao afirmar que as possessões eram realmente verdadeiras, não por maldade, mas por desconhecimento científico do assunto, mas com a luz do Espírito Santo, o nosso Santíssimo Papa, João Paulo II, em sua encíclica Fides et Ratio, fala que a fé católica é confirmada pelos milagres de Deus e pela ciência dos homens. E a ciência hoje diz que possessões não existem, coisa que na época em que a Bíblia foi escrita, não se sabia disso. Veja, meu caro, o que você escreveu. A igreja se equivocou ao dizer que as possessões são verdadeiras. Mas Cristo afirmava que havia possessos. Se é a parapsicologia que está certa, nesse caso, Cristo teria errado ao afirmar que as possessões diabólicas existem. Segundo você, seria melhor se Cristo tivesse feito um curso de parapsicologia. Então, ele não teria feito confusão a respeito de possessões. E você vai mais longe. Afirma que a Bíblia errou e que a ciência é que tem razão. Você não tem mais fé. Você não crê mais em Cristo, nem na igreja, nem na Sagrada Escritura. Você, desgraçadamente, crê na parapsicologia. Guardarei sua carta como prova clara do mal que faz a parapsicologia. Sendo assim, você não é mais católico. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.